Olá, internet! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Felipe e hoje eu trago pra vocês a review de Homem-Aranha Caído Entre os Mortos. Olha, eu preciso ser bem sincero com vocês, tá? Apesar do que muita gente pense, eu não defendo que toda e qualquer HQ do Homem-Aranha deva ser tensa e dramática. O Homem-Aranha ele é um herói versátil. Tu pode escrever um romance, tu pode escrever uma aventura, uma HQ de sci-fi, uma HQ de histórias cósmicas, qualquer coisa do tipo, Saga do Clone, HQ ruim do cacete. Tu pode fazer uma infinidade de tipos de história que vão se aplicar ao Homem-Aranha. E no caso, a história da vez, calha de ser uma história dramática, né? Calha de ser uma história séria, porque essa é a premissa de Marvel Knights. Esse selo foi criado com o único e exclusivo intuito de trazer histórias sérias, histórias mais maduras, diferentemente do que é visto no título principal dos heróis. E no caso do Homem-Aranha, essa pegada cai como uma luva no personagem, porque como eu falei, ele é versátil, ele funciona em tipos diferentes de narrativa. Qual que é a história sendo contada aqui? O Homem-Aranha já começa lutando contra o Duende Verde, tendo um combate ali meio... Teoricamente seria o combate derradeiro entre os dois, mas ok, eles acabam lutando, o Norman é derrotado e o Peter vai pra casa ajudar a Tia May com a mudança. Nada demais, é só mais um domingo, certo? Até que no dia seguinte o Peter tá ali dando aula para os alunos dele quando ele recebe uma ligação. O túmulo do Tio Ben foi vandalizado. Chegando lá para ver o túmulo do Tio Ben, ele recebe outra ligação. Alguém ameaça ele falando que não deveria tomar mais cuidado com a identidade secreta dele. Quando ele chega, o apartamento está completamente estraçalhado e a Tia May desapareceu. O que era para ser uma história normal sobre um cara que está seguindo a vida, constituindo um lar com a tia e com a esposa, e tentando seguir a vida dele de herói e de cidadão comum, acaba se tornando uma espécie de busca implacável. O Homem-Aranha não sabe a quem recorrer. Em inúmeros anos de histórias do Homem-Aranha, a gente vê pela primeira vez um Peter Parker sem saber a quem recorrer, sem saber o que fazer. Ele não sabe por onde começar. Ele pensa no Norman Osborn, mas não tem como, o Norman tá preso. Ele pensa em buscar os Vingadores e acaba sendo hostilizado por eles. A única dica útil que os Vingadores dão pro Peter é: ah, mas se a tua identidade secreta fosse exposta, ele não quer saber. Não é esse o problema. A questão é que a tia dele desapareceu e ele quer ajuda. E ao longo dessas 5 edições a gente vê o Peter ficando atordoado, afastando quem ele ama, tentando descobrir aonde a Tia May possa estar, e isso acaba levando ele a uma série de erros consecutivos. Ele busca a ajuda do Coruja, que é um super criminoso ali, que tem um império do crime. O Coruja fala que ele está devendo favores depois dessa. Ele segue o que o Coruja falou, ele vai atrás do Abutre e do Electro. Chegando lá, ele acaba levando uma surra do Abutre e do Electro e descobre ainda mais. Eles não estavam nem envolvidos na situação, eles não sabiam nem do sequestro da velha. O Peter comete erros, o Peter falha, ele precisa recorrer à Gata Negra, precisa recorrer a todo mundo que ele pode. E pra piorar, não é só a vida da Tia May que tá com problemas, ele também tá tendo problemas no cartão de crédito, ele tá tendo dívidas junto da Mary Jane. Então assim, tudo o que não aconteceria num título regular do Homem-Aranha é explorado aqui. Não é só porque a Tia May desapareceu que a história vai girar em torno exclusivamente disso. Tem outros fatores a serem explorados. Afinal, como seria se o Homem-Aranha fosse uma pessoa real? Ele ia sumir do mundo enquanto não encontrasse a Tia May? Não ia. Iam ter outros problemas, ia ter sempre outras situações a serem abordadas. Então ele continua indo dar aula, ele continua... ele tenta trabalhar no Clarim para conseguir mais grana, para poder quitar as dívidas de cartão de crédito, tudo isso enquanto continua tentando encontrar a Tia May. Ele enfrenta também o Dr. Octopus dentro da história, finalmente ele consegue encontrar um dos X-Men, e aí ele tem uma descoberta meio triste. Talvez a Tia May já esteja morta. E assim, a forma como a história vai construindo esse clima de tensão, fazendo o Peter revirar na mente dele inúmeras vezes os riscos de ter uma identidade secreta, é interessante porque esse é um tópico que não é tão recorrente nas HQs principais. A gente vê um Homem-Aranha livre, sabe? Completamente liberto desse problema no título principal. O maior conflito dele na fase do Straczynski era voltar com a Mary Jane.
A vida dupla dele parecia quase não ter efeito na realidade em que ele vive. O máximo de problema que ele teve foi quando a Chatra apareceu. Lá em Até as Estrelas Esfriarem? Não. Eu não lembro agora qual é o volume certo, mas eu vou colocar aqui qual é. O ponto é, a vida dele dupla não tinha peso nas histórias até cair dentre os mortos. Tu vê o esforço que é pro Peter tentar se recompor e tentar seguir como se nada tivesse acontecido pra nada parecer suspeito, pra nada parecer esquisito. Ele começa a ligar pras amigas da Tia May pra falar: ah, não, eu e a Mary Jane a gente bancou uma viagem pra ela. Aí começa a falar com o pessoal do culto, o pessoal da igreja, o pessoal da vizinhança, todo mundo, pra dar uma aliviada na tensão. Então, assim, é meio bizarro, porque essa história te faz pensar que não é tão legal, não é tão interessante assim ser um super-herói. Sabe? É uma das primeiras histórias do Homem-Aranha que não glamoriza tanto. É uma das únicas histórias, porque tem outras também, que glamoriza a vida dele como herói. E mostra que tá, ok, ele vai ter problemas tanto como herói quanto como Peter Parker. Não é só um que ganha e o outro perde. Existem casos em que os dois vão perder. O interessante dessa história é que, além de todos esses tópicos, ela ainda consegue trabalhar também a relação do Peter com o Norman. Porque, a princípio, o Peter acredita que o Norman seja o verdadeiro responsável pelo desaparecimento da May. E ele vai falar com o Norman na cadeia e tal. E é interessante ver o desprezo enorme que o Norman sente pelo Peter, ao mesmo tempo que ele fica escondendo o jogo. Pro Peter ficar na dúvida se o Norman sabe ou não de alguma coisa. E ao longo dessas 6 edições a gente vê que vai e o Peter não sabe, não consegue sair do lugar. A única grande informação que ele obtém é quando ele vai até os X-Men e a Rachel, que é a telepata disponível ali pra ele, fala que a Tia May pode estar morta a essa altura. A visão dela é inconclusiva, ela não consegue ter certeza do que aconteceu. E um outro evento que rola ali na HQ, mas que não é tão destacado, nem deveria, porque não é o centro dessa primeira parte, é que o Venom tá à venda. O Ed Brock sente que tá morrendo e ele bota o Venom a leilão no meio de um leilão de supercriminosos. E assim acaba Homem-Aranha caído entre os mortos. Olha, eu sei, pode não parecer grandioso, pode não parecer muita coisa, mas essa é só a primeira parte de um arco maior, tá? O segundo arco, no caso, é Herói da Resistência. Dependendo da repercussão dessa review aqui, se vocês tiverem interesse em saber como acaba esse desaparecimento da Tia May, onde que a Tia May foi parar e coisa do tipo, deixa aí nos comentários, beleza? Deixa o like, compartilha com os amigos também, ajuda a ter view, e é isso. Vejo vocês ainda essa semana, até a próxima e tchau!